Fala galera, meu nome é Professor Pedro França e hoje eu vim falar com vocês aqui de um assunto que eu coloquei lá no meu Instagram na semana passada, que é: para que você assiste aula? 100% das respostas foram unânimes e mesmo que você não tiver respondido, aposto que você pensou a mesma coisa. Eu assisto aula para aprender. Eu quero discutir com vocês hoje se isso é realmente uma verdade. Bom, vamos lá. Primeira coisa eu quero te dizer que não, uma aula não serve para você aprender absolutamente nada. E eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo o porquê disso. Vamos supor que você está assistindo uma aula de função quadrática. O professor vai te falar: você calcular a raiz, você vai calcular o delta primeiro, que é b ao quadrado menos 4ac. Depois você vai jogar na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se você quiser saber as coordenadas do vértice, Vx é menos b sobre 2a, Vy menos delta sobre 4a, papapá. Você acha que a hora que encerra a aula, você tem que saber exatamente tudo que o professor falou? Você tem que saber todas essas equações que eu citei? Todos os detalhes? Óbvio que não. Não é esse o objetivo de uma aula. Você pode sair de uma aula sem saber fórmula alguma, por exemplo. E às vezes vocês ficam muito preocupados em decorar a fórmula. Não é essa a grande sacada. Para que serve uma aula então? Vou fazer uma analogia para vocês entenderem bem para que serve uma aula. Eu estou aqui em Salvador nesse momento, eu estou aqui na região do Farol de Itapuã. Não conheço Salvador muito bem, mas vamos supor que eu estou querendo sair daqui e eu quero ir lá para a Cidade Baixa. Vou sair aqui agora de bicicleta, de patins, seja lá do que for. Eu consigo chegar na Cidade Baixa? Sim, possivelmente eu vou conseguir chegar. Pode ser que eu gaste 4 horas, 5 horas, 6 horas, mas eu acredito que eu consigo chegar na Cidade Baixa. Em algum momento eu vou conseguir chegar. Pode ser que eu entre em alguma rua sem saída? Pode ser. Pode ser que eu dê uma volta gigantesca, que eu vá para um lugar que não tinha nada a ver? Pode ser. Agora, vamos supor que eu vou sair daqui, mas com o GPS na mão. Daqui para a Cidade Baixa. Eu vou conseguir chegar lá de jeito bem mais rápido? Não vou entrar em rua sem saída, não vou dar a volta à toa, não vou me perder. Eu vou chegar lá direto. Uma aula, ela serve para ser exatamente como um GPS. Exatamente. No caso de função quadrática, você sozinho consegue aprender função quadrática? Sim, com certeza você consegue. Com certeza você consegue aprender função quadrática sozinho. Agora, se você assistir uma aula, o professor te ensinando, o professor sabe exatamente o que é cobrado, conhece todos os atalhos da matéria, ele vai te fazer uma aula com início, meio e fim, toda conectada. Você não acha que você vai ganhar um tempo muito grande do que se você deixar para aprender sozinho? Com certeza. Com certeza. Então uma aula, a finalidade dela não é para você aprender. É para você saber que existem os conteúdos. Lembra daquelas equações que eu falei aqui de função quadrática? O objetivo da aula não é você saber aquelas equações. É você saber que existe um método para você calcular as raízes. Existe um método para você descobrir as coordenadas do vértice. Você tem que saber quais métodos que são. Depois da aula, não. Isso você vai saber quando você for estudar a matéria, que é aí que você vai aprender de fato. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, gente, a aula ela vai servir para que você tenha uma matéria que está confusa e alguém vai chegar para você e vai deixar a matéria clara, vai desembaralhar a matéria e vai te falar: essa matéria ela tem isso, isso e isso aqui você precisa saber, isso aqui também, esse método você vai usar nesse caso, vai deixar tudo de um jeito bem mais tranquilo para que você aprenda. Agora, a grande sacada que vocês têm que ter, pessoal, é o offline, é o que acontece depois da aula. Pensa comigo, o professor dá uma aula para 50 alunos. Daqui 2 semanas, os 50 alunos vão ter o mesmo conhecimento daquela matéria que ele passou? Óbvio que não. Mas os 50 tiveram a mesma aula, por que não vai ser o mesmo conhecimento para cada um? Gente, o que importa é o que você faz sozinho. Não terceiriza isso para cursinho, para professor, para colega. O que importa é o que você faz sozinho. Então, você pode ter 50 alunos que tiveram aquela mesma aula. O que esses 50 alunos, o que cada um fez com esse conhecimento?
Eles seguiram uma rotina de estudo? Ou eles acharam que só a aula já dava certo? Como é que isso aconteceu? Então põe isso na sua cabeça. O que importa, o que interessa, o que você faz sozinho. Eu vou falar para vocês aqui, não é bem um método, né? Um tutorial, é uma rotina que eu gosto, que eu acho que é interessante para quem quer aprender alguma coisa. Na verdade, essa rotina que eu vou falar, ela funciona bem para matemática e principalmente para quem está se preparando para o Enem. Vou usar esse exemplo de função quadrática, certo? Vamos supor então que você quer aprender função quadrática. Como é um roteiro? Gente, é muito simples, muito óbvio isso que eu vou falar, mas precisa ser dito, porque às vezes eu vejo tantos alunos querendo complicar. Gente, estudar é uma coisa muito simples. Aprender um negócio não é coisa de outro mundo, não tem magia, não tem nada disso. É simples. Simplicidade é o que há de mais sofisticado. Tá? Então não fica perdendo tempo pensando em métodos mirabolantes. Não. Faz o basicão, faz o simples. O que é o simples? Vou dar um exemplo de função quadrática. Primeira coisa que você vai fazer: assistir uma aula. Gente, particularmente, eu sou fã de aula. Eu não troco uma aula se eu quero aprender alguma coisa por nada. Porque o tempo que você ganha com alguém que já sabe a matéria inteira, que não vai te deixar perdido, é uma coisa muito grande. É uma diferença muito grande do que se você for aprender uma coisa sozinho. Não estou dizendo que você não consegue, você consegue. Mas eu acho que com uma aula você economiza um tempo gigantesco. Então, o primeiro passo é assistir uma aula. Segundo passo... E aí que a magia acontece, você vai estudar. A hora que você vai estudar isso aqui sozinho em casa, pode ser usando um livro, uma apostila, o jeito que você achar melhor. Eu gosto de apostila, pensando em preparação para o Enem. Você vai começar a ligar os pontos, vai começar a fixar a matéria que você já viu. Você não está mexendo com uma novidade mais. Não tem espanto mais na hora que você vai estudar isso, porque você já viu isso a primeira vez lá na sua aula. Então, eu tomo muito cuidado só com um detalhezinho. A apostila, que é o que eu acho que é o mais adequado para preparação para o Enem, ela já é resumida. Então, se você estudar por uma apostila, você já está estudando com um resumo, certo? E é um excelente resumo, normalmente. A maioria das apostilas sempre tem um material interessante, se você estiver mexendo com material bom. Então, você pode estudar pela sua apostila. Você percebe claramente que a apostila já é um resumo, porque se você pegar um livro didático, às vezes função quadrática aí vai ter 10, 15 páginas só desse capítulo. Na apostila tem 2, 3. Certo? Então na hora que você vai estudar, você vai começar a ligar os pontos, vai começar a relembrar aquilo que o professor já falou. E aí que você vai começar a aprender. O processo de aprendizagem mesmo, eu acho que ele fica... o principal fator dele é o terceiro. É depois que você estuda o que você já viu na aula, é hora de fazer exercício. Eu gosto de apostilas que trazem os exercícios divididos em 3 sessões. Primeira sessão é fixação ou aprendizagem ou algum nome parecido com isso. Ele vai te mostrar como que vai ser cobrado de você os assuntos que você viu na parte teórica. Como que vai ser cobrado o cálculo das raízes. Como que vai ser cobrado as coordenadas do vértice. Beleza. Depois que você fez os de fixação ou de aprendizagem, você vai para os exercícios propostos. O que são os exercícios propostos? Eles são as variações de cobrança. Por exemplo, coordenadas do vértice. Como que uma questão pode me cobrar isso? Tem mais de uma forma dele me cobrar isso? Você vai ver isso, as variações, todas os exercícios propostos. E depois uma sessão de exercício do Enem. Exercícios do Enem, gente, eles são muito diferentes, a roupagem deles, de exercícios de vestibulares. Então, você vai ter que fazer o exercício do Enem para você entender como que o Enem vai te cobrar esse mesmo assunto, ok? Feito isso, eu gosto também de uma sessão de testes, mas poucas apostilas têm essa sessão de teste. O teste é para validar se você realmente aprendeu aquela matéria. Então, você vai ter lá, por exemplo, 8 questões de função quadrática, que aí você vai fazer elas para valer. Dessas 8, você vai ver, pô, acertei 3. Você aprendeu alguma coisa? Você não aprendeu nada da matéria. Dessas 8 eu acertei 6, na hora do pra valer mesmo. Então beleza, se acertou 6 já é um tanto adequado. Beleza? Depois que você já seguiu essas 3 etapas, vamos relembrar, assistir a aula, estudar e fazer exercícios, você tem que fazer a revisão. Revisão, gente, o jeito que eu acho mais interessante de ser feito é com exercício também.
Então, por exemplo, você aprendeu função quadrática hoje, daqui 2, 3, 4 semanas, você vai ter que fazer a revisão desse assunto, que senão você vai esquecer. Você vai esquecer. Pedro, como que é uma revisão? Gente, eu gosto de fazer revisão com exercício. E assim, não precisa fazer uma lista de 30 exercícios desse assunto, não. Quando você for fazer a revisão de função quadrática daqui 3, 4 semanas, você vai fazer ali 3, 4 exercícios de função quadrática e pronto, já vai servir para você relembrar essa matéria. Porque assim, você estudou hoje, seu conhecimento foi lá em cima desse assunto. Aí vai começar a esquecer. Depois você procura curva do esquecimento para você ver como que isso funciona. Quando você faz alguns exercícios, serve para aumentar seu conhecimento de novo sobre aquele assunto. Você vai começar a esquecer de novo, depois você faz a mesma coisa. Então só com exercício, no meu ponto de vista, já vai resolver para você lembrar a matéria durante todo o ano. O ideal é que você tenha o controle de qual assunto você vai fazer, de quanto tempo que você vai ter que fazer a revisão de cada assunto. E o ideal ainda, né, o melhor dos mundos, é se o preparatório que você estuda ou a isolada que você faz já coloca isso dentro do cronograma. Beleza? Se ele não fizer isso, isso aí é uma coisa que é sua responsabilidade. Então, gente, esses 4 passos que eu falei, assistir aula, estudar, fazer exercícios e fazer revisões, são óbvios, são simples, são fáceis de serem feitos, mas eu acho que eu precisava dizer isso para vocês terem a certeza de que vocês estão fazendo o básico, mas o básico correto, o básico que deve ser feito. Simplicidade, como eu já falei, é o que há de mais sofisticado. Comenta aqui embaixo aí o que você acha, se você concorda, discorda, se você quer acrescentar alguma coisa, e eu vou ficar bem feliz em continuar essa conversa com vocês. Valeu, um abraço e até mais!